Máfia estatal britânica multa ativista por protestar contra a fraudemia. Sim, senhor Bovino Gadoso, no quintal da tia Elizabeth é crime levantar cartazes contra o governo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lysander Spooner, revisado por Liberty Nacho e narrado por Alexander Bard. A notícia original é do The Guardian, mas foi republicada aqui em Banânia pela Foice de São Paulo, veículo tradicional de manipulação de informação que vem se tornando cada dia mais decadente. Segundo a notícia, Piers Corbyn, que é o irmão mais velho de Jeremy Corbyn, ex-líder do Partido Trabalhista Britânico, foi multado em 10 mil libras. Esse valor corresponde a mais de 70 mil talquês brasileiros por ter organizado um protesto contra as absurdas medidas de lockdown impostas pela máfia estatal do território da tia Elizabeth, também conhecido como Reino Unido. Tal protesto teve lugar no sábado, dia 29, e reuniu milhares de manifestantes que carregavam cartazes com dizeres como "Máscaras são focinheiras", "Não seremos silenciados por suas focinheiras de medo", "Liberdade acima do medo" e "Novo normal é igual ao novo fascismo". O fato é que, de acordo com algum rabisco aleatório, defecado pelo parlamento britânico, é crime promover eventos com aglomerações de mais de 30 pessoas, e a punição para tal ofensa criminal é o pagamento de uma pesada multa de 10 mil libras. Essa notícia sem dúvida deve revoltar qualquer defensor da liberdade, não apenas os libertários, mas também liberais e conservadores. Muitos trechos da reportagem, contudo, servem para lançar luz sobre algo muito maior e mais profundo do que uma simples lei arbitrária que cerceia a liberdade dos indivíduos. Trata-se de um método recorrente para a perseguição de todos aqueles que pensam diferente do sistema. Comecemos pela forma como a própria reportagem foi escrita. Tanto o The Guardian britânico como a Foice de São Paulo, aqui de Banânia, são antros de esquerdismo, daquele mais radical e rasteiro possível. Vemos isso logo no início do texto da Foice. O redator se referiu aos manifestantes como coronacéticos. Essa é uma tática bastante conhecida. A forma de justificar o cerceamento de liberdade promovida pelo Estado é desacreditar os manifestantes, taxando-os como lunáticos ou conspiracionistas. Tal classificação, contudo, é totalmente equivocada. Os manifestantes não são céticos quanto à existência do vírus, o que justificaria o termo coronacéticos. Eles são céticos quanto à prática do lockdown e de outras medidas tomadas pelas máfias estatais mundo afora, tais como o uso de máscaras, interrupção de atividades comerciais, etc. A notícia também segue classificando Piers Corbyn como negacionista do aquecimento global. O uso do termo negacionismo por si só faz menção ao mais conhecido dos negacionismos, aquele que afirma não ter existido nenhum genocídio causado pelo bigodismo alemão. Estamos omitindo os termos reais por motivos óbvios. Ao tratar o ceticismo quanto ao aquecimento global causado pelo homem como negacionismo, o pseudo-jornal quer nivelá-lo com aquele outro tipo de negacionismo, este sim completamente equivocado, fruto da mente de lunáticos. Também vale menção à incoerência dessas mesmas mídias esquerdistas e também, é claro, das máfias estatais. Em junho deste ano, ainda no auge da pandemia, estouraram pelo mundo diversos protestos do grupo Black Lives Matter. Todos nós acompanhamos nos jornais as imagens dos protestos, milhares de pessoas aglomeradas, grande parte sem máscaras, se abraçando como se não houvesse amanhã. E naturalmente não ouvimos gritos de histeria por parte da mídia esquerdista a respeito desses protestos. Nem sabemos de notícias a respeito de manifestantes do BLM terem sido multados pesadamente nas ruas de Londres. A pergunta que qualquer pessoa coerente deveria fazer é: o que diferencia uma manifestação da outra em se tratando da transmissão de determinado vírus? Obviamente não há qualquer diferença entre os dois eventos, afinal os vírus não possuem orientação política. Do ponto de vista social, o protesto de sábado passado, classificado como coronacético pela mídia esquerdista, é mais tolerável do que a arruaça que foram os protestos do BLM em várias partes do mundo. Afinal, não houve violência, apenas a pacífica exposição de ideias. Mas para a velha e decadente mídia esquerdista, os fatos não importam. O que importa é a agenda progressista. Assim sendo, até mesmo um mega show em Wuhan, epicentro da disseminação do vírus do PCC, é plenamente aceitável. Nas palavras de uma parasita da OMS, Organização Mundial Stalinista, não devemos culpar as pessoas por quererem viver suas vidas. Quando se trata, porém, de criticar o sistema
sistema e as medidas draconianas paridas analmente pelos mafiosos, então a manifestação torna-se crime. É coisa de lunático conspiracionista. Tudo isso, porém, serve de alerta para todos nós libertários. Toda essa história de epidemia teve como único objetivo aumentar o poder das máfias estatais e reduzir a nossa liberdade. Como Peter Turguniev sempre diz, uma vez que o governo avança sobre alguma liberdade individual, esta mesma liberdade nunca mais é devolvida. É claro que não continuaremos para sempre no atual estado das coisas, proibidos de sair de casa ou com focinheiras no rosto, mas quando sairmos de vez do lockdown, não teremos toda a liberdade que tínhamos antes. O Estado avança 2 passos, mas retrocede apenas 1, e assim vamos ficando cada vez mais escravos da vontade dos mafiosos. E o preço para quem se coloca contra os desbandos das máfias estatais é o mesmo: sofrer todo tipo de perseguição. Em junho, Piers Corbyn já havia sido detido por participar de manifestações contra a fraudemia sob acusação de violar as normas sanitárias. É claro, a lei positivada não vale da mesma forma para todos, pois, como escreveu George Orwell, conterrâneo de Piers Corbyn, alguns animais são mais iguais que outros. Se Corbyn tivesse participado de um protesto esquerdista, na certa nunca teria sido detido, nem mesmo multado. O seu crime não foi convocar uma manifestação ou aglomerar pessoas. Seu crime foi se posicionar contra o Leviatã estatal. Outro ponto que deve nos chamar a atenção é o fato de que tal arbitrariedade aconteceu no Reino Unido, que já foi, em outras eras, berço do pensamento liberal. Foi justamente na Inglaterra que um soberano, ou seja, um mafioso estatal, foi obrigado a limitar os próprios poderes. Foi a assinatura da Magna Carta em 1215. Séculos depois, são os mafiosos que apontam suas armas para os governados e os obrigam a ceder cada vez mais suas próprias liberdades individuais. Isso nos prova, mais uma vez, que a tendência do Estado é se expandir sempre mais às custas da liberdade de seus súditos. Um Estado, mesmo que seja concebido para ser o menor, o mais enxuto, o mais restrito, fatalmente irá se expandir em controle e em influência ao longo dos anos. Não devemos, porém, ceder às ameaças estatais, porque o que está em jogo são as nossas liberdades mais fundamentais. Pensemos nos cartazes dos manifestantes de sábado. O medo foi acertadamente apontado por eles como arma na mão do governo. O medo de morrer entubado por causa do vírus chinês, o medo de matarmos a nossa vovozinha, o medo de sermos apontados como criminosos pelo gado que nos cerca, o medo de sermos perseguidos e multados pelo Estado. O medo não silenciou os manifestantes de Piers Corbyn e também não deve nos silenciar. Felizmente, cada vez mais pessoas estão conscientes do erro que é o lockdown e de quão prejudicial ele foi para suas vidas. Mafiosos por toda parte têm perdido seu prestígio junto às pessoas que definitivamente passam a compreender que tais parasitas existem apenas para atrapalhar suas vidas. Ainda que contra a vontade das máfias estatais e de seu braço publicitário, a velha mídia progressista, mais e mais pessoas descobrem a beleza do que é ter liberdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!